Nós podemos sentir a presença dele porque um dia ele se entregou na cruz do Calvário. E eu vim falar de três coisas que Jesus passou e que nós passamos ao decorrer da nossa vida. E eu quero que você entenda, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta para nós nos aprofundar na Bíblia essa noite, para podermos estudar a palavra do Senhor, para poder entender o que Deus quer falar nessa noite. Porque sem a palavra do Senhor não há cura, não há libertação, não há vidas serem salvas, não há jovens voltando para a casa do Senhor, se não for a palavra do Senhor. Então convido você a ficar com a sua Bíblia aberta. A primeira característica que Jesus tinha e que passava naquela época era a perseguição. E Marcos 3, ao versículo 13, vai nos contar isso. No versículo 9, a Bíblia nos relata que Jesus fala assim: vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais, e serão chicoteados nas sinagogas, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados, e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Eu vi 2 testemunhos hoje aqui, e eu tenho um testemunho muito forte para contar para vocês. Talvez você olhe nessa noite e pergunte o que o Mateus está fazendo todo retalhado. E eu vou contar para vocês. Eu só vou pedir ao irmão Alex que coloque o pedestal aqui para mim, por favor. Aleluia. Fechou. Obrigado. Glória a Deus. Eu tenho um testemunho muito forte para contar essa noite para vocês do que foi o acontecimento desses machucados no braço. Graças a Deus que foi nos braços, né, irmã Vanice? Meus irmãos, terça-feira eu estava voltando de viagem de serviço. Eu fui segunda às 6 horas da tarde, estava voltando de viagem de Dom Pedrito. Era praticamente 1 hora da manhã. Quando eu estava voltando para Uruguaiana, uns 30 quilômetros mais para frente aqui de Uruguaiana, ali perto da Santa Zélia, da estância Santa Zélia. Eu estava indo cruzar com um caminhão e o caminhão invadiu minha pista e acabou me peixando de frente. E quando ele bateu de frente, eu não tive reação nenhuma. Às vezes a gente diz assim, no último suspiro a gente fala com Deus. Deus vai nos perdoar. Eu quero ver falar com Deus no último momento. Eu me lembro que a única coisa que eu fiz foi gritar. E não foi nem por Jesus. Naquele momento de desespero ao qual o caminhão entrou na minha pista e eu vendo aquela cena, tentei desviar o carro. Aconteceu que ele pegou em cheio, bem na parte do motorista. E quando ele bateu em cheio, o caminhão ia passando e o carro ia batendo naqueles pneus, naquela carreta. E quando chegou na parte de trás, que tem um ferro, irmão Alex, ali atrás, aquele ferro simplesmente enganchou no carro e acabou me jogando para o outro lado da pista. E naquele momento eu acabei desmaiando, não me lembro do que aconteceu. Eu só me lembro que na hora que eu acordei, o vidro do carro estava estourado e eu olhei para minhas mãos que estavam no meu colo, estava toda cheia de sangue. E naquele momento eu acabei querendo entrar em desespero. A primeira reação foi: eu vou pegar meu celular para tentar ligar a lanterna, ver o que eu posso fazer. Só que naquele momento ao qual eu tentei pegar o celular, eu achei ele, o celular estava completamente quebrado. E eu tive a reação de querer sair de dentro do carro. E no momento que eu quis sair de dentro do carro, tinha uma coisa me impedindo. O motor do carro estava nas minhas pernas. Naquele momento foi o pior momento de desespero que uma pessoa pode ter.
de querer sair, de querer tentar pular do carro e não poder. As minhas pernas queimavam por causa daquele motor. Ele, muito aquecido, ardia minhas pernas. E naquele momento eu olhei para o caminhão para ver se ele iria parar, se já estava parado para me ajudar. Quando eu olhei, o caminhão já estava seguindo reto. E esse foi o momento que eu quis me desesperar de dentro do carro. Porque eu pensei, ou estourou meu joelho, ou eu estou sangrando do pescoço, ou eu rasguei minhas pernas todinha, vou ter que colocar aqueles ferros nas pernas e já me apavorei. Comecei a imaginar o pior. E nesse momento, nenhum momento eu pensava em Deus. Nenhum momento eu falava Deus. E nesse momento eu acabei querendo me desesperar, olhando para aquele caminhão fugindo. Quando eu escuto, tem 2 homens na porta do lado. E esses homens conseguem tirar eu de dentro do carro. Porque eu até tentei meter a mão, vocês podem perguntar, irmão Mateus, por que não colocou a mão debaixo do carro do banco e não tentou puxar para trás? Eu estava numa ribanceira assim e não conseguia. Eu até tentei colocar minhas mãos, porque o meu minguinho, eu falo mindinho, é minguinho. Eu tentei puxar para cima, só que como ele está quebrado e tinha muito sangue, começou a escorregar. E naquele momento de desespero, aqueles 2 homens me pegaram e tiraram eu do carro. Graças a Deus por isso. Naquele momento que os irmãos, eu falo irmãos porque foram um anjo na minha vida. Aqueles homens me colocaram, conte 3 segundos. 1, 2, 3. O momento que aqueles homens me colocaram no meio da estrada, aquele motor começou a explodir diretamente onde minhas pernas estavam. Talvez vocês escutem e não conseguem acreditar. Depois, se quiserem, eu mando no grupo. O carro ficou totalmente incendiado, começou a explodir e pegou fogo completamente. Eu perdi tudo que era material. Só saí com a minha vida, glorificando a Deus. E eu sei que Deus tem um propósito para eu estar hoje aqui. Assim como você está vivo aqui, Deus tem um propósito para a sua vida. Eu me lembro que quando eu estava voltando para a Uruguaiana, numa pampinha, eu entrei dentro de uma pampinha, o homem disse assim, a minha vai até 70, se passar disso ela se desliga. E eu fui para outra. A outra andava um pouquinho mais, mas conseguimos chegar. E no momento de desespero eu pensei assim, eu não vou direto para o pronto-socorro, porque talvez seja um pouco difícil de eu querer falar com alguém, porque eu não me lembrava do número de ninguém. E aí eu fui lá na casa da Cindy, 1 e pouco da manhã. Eu parecia um zumbi na frente da casa dela. E ela com o olho desse tamanho, apavorada. E aí a gente foi pro pronto-socorro, teve os pontos, limparam tudo. Na hora que eu cheguei lá na casa dela, junto com a mãe dela, os caras da PRF chegaram. E eles chegaram com um olho muito assustado. Um olho grandão, olhando para mim, falando, graças a Deus que tu tá bem. Se tu tem Deus, ou não tem, começa a agradecer esse Deus que tu tem. E todo lugar que eu vou, às vezes passo, falam, ó, o teu santo é forte, e eu não. É Jesus que faz isso. É somente Deus que faz isso. E se hoje eu estou aqui é porque Deus tem algo para falar com a sua vida. Se hoje eu estou aqui é porque Deus deu a oportunidade de você estar escutando a palavra do Senhor. E essa palavra a qual Ele deu à minha vida é para você levar para si. Esse testemunho ao qual eu estou contando é para você pensar que você tem um propósito de vida. Você tem uma chamada de vida. Você tem uma promessa de vida que não foi dada por mãos humanas a você, que não foi dada a líderes para você, foi dada a Deus. Então comece a adorar esse Deus que vive, esse Deus que é rei, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é vivo. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer que começam as perseguições. E agora, eu contando esse testemunho, quando aconteceu esse fato comigo, nós estávamos tomando mate, eu e a Cindy. E nós lá na casa dela, ela disse assim, amor,
Se lembra que a gente viu uns vídeos que casais às vezes contavam, vocês noivam, se prepara que o negócio vai pegar. O bicho vai pegar. E eu ficava pensando, mas o que será que acontece? O que será que vai acontecer? Qual será a situação que nós vamos passar? E eu não falo isso para me gloriar. Eu falei hoje para a tia irmã Vinícius, eu não falo para me gloriar. Tudo que eu e a Cindy vamos fazer, a gente coloca um propósito. A todo momento a gente está orando. Aconteceu isso, vamos orar. Vamos decidir tal coisa. Não, vamos orar primeiro. Vamos fazer isso, vamos orar. E quando a gente está em batalha espiritual, meus irmãos, muitas coisas acontecem. Eu não sei qual o propósito de vida que você está. Eu estou falando do meu relacionamento. Eu estou falando do meu noivado. Eu estou no preparamento para o meu casamento. E eu escutei esses vídeos, eu olhei esses vídeos e pensava, alguma coisa vai acontecer, só que não sabia o que. Eu me lembro que no momento que eu estava indo viajar até Dom Pedrito, tinha 4 carros na minha frente. Quando eu olhei de volta para aqueles 4 carros, tinha um vulto na minha frente preto. E eu via que era um vulto porque estava tapando a minha visão. Era um vulto muito grande, um vulto preto, forte, grande. E às vezes a gente vê certas situações que nunca nos fazem arrepiar, a gente repreende, tá tranquilo. Só que naquele dia, algo muito forte aconteceu, que a minha carne estremecia na estrada. A minha carne estremecia muito forte. Irmão Mateus, o que tem a ver com a sua pregação? Quando eu falo sobre a perseguição, eu não estou falando de homens, eu não estou falando de problemas que a gente passa, também estou. Mas eu estou falando que há um leão ao nosso redor que anda bramando contra nossas vidas. Eu não sei qual é o problema. A Rafaela esteve aqui e pregou o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Só que se a gente não estiver no nosso caminho certo, só se a gente não estiver no comando de Deus, no caminho de Deus, para onde que a gente vai correr? Eu estou alertando a sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer em Lucas, capítulo 21, verso 16: vocês serão entregues a autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. Sabe o que quer dizer isso? Deus está cuidando de tudo das nossas vidas. Deus está no controle de tudo sobre nossas vidas. Pode acontecer o que a Bíblia diz, pode cair 10 mil ao meu lado e 1.000 à minha direita, mas nós não seremos atingidos, porque tem um Deus no céu que está de pé. E nessa noite Ele manda dizer que Ele está com suas mãos estendidas sobre sua casa, sobre seus problemas, sobre sua faculdade, sobre o seu trabalho. Deus está com as mãos estendidas, assim como uma galinha cobre os seus pintos para não acontecer nada demais. Deus está nessa noite com as suas mãos estendidas sobre você. Aleluia, glória a Deus. A segunda característica que a Bíblia nos relata é sobre o peso da cruz do Calvário. Jesus é perseguido. A primeira característica, Jesus é perseguido pelos fariseus, pelos problemas da sua vida. Porque no momento que ele operava milagres, os fariseus e os judeus vinham de trás dele para querer tramar algo contra. Até sua condenação de morte, o que foi levado até Pilatos, foi uma mentira. Porque de qualquer maneira a gente anda em campo de batalha. O peso da cruz que nos é dado, assim como Jesus Cristo. Em Marcos 14 vai nos dizer: Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando.
ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus: se possível, afasta-se dele aquela hora de sofrimento. Em Lucas capítulo 22, versículo 44, a Bíblia nos relata que Lucas escreve que é posto em agonia, orava mais intensamente e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A palavra do Senhor aqui está nos dizendo, ao peso da cruz, ao peso da nossa chamada, eu vou colocar como se a cruz fosse a nossa chamada nessa noite. O peso da chamada de Jesus Cristo era tão grande que ele começa agora a suar sangue. E esse fenômeno chamado de hematodrose existe e é real. Por causa das aflições, problemas que a gente causa na nossa cabeça, problemas que a gente sente na alma, os problemas que a gente acaba sentindo são reais. E Jesus agora posto no Getsemane, orando, acabou sentindo suas gotas de suor escorrerem como sangue. E que momento nós não passamos na nossa caminhada ao ver a nossa vida colocada perante Deus. Eu me lembro que por várias vezes na minha caminhada, às vezes eu encontrava numa angústia extrema dentro do meu ser. Uma angústia tão forte, irmão Alex, que doía o coração, que eu podia acordar e já tinha aquela tristeza, eu podia dormir, eu estava com a tristeza. Mas no momento em que nós dobramos os nossos joelhos, no momento em que eu dobrava os meus joelhos, começava a orar e falar com Deus, talvez não falava nenhuma palavra, só lágrimas, Deus entendia tudo o que eu sentia. Deus está aqui nessa noite. Eu não sei qual o problema, qual a dificuldade que você está passando, mas o Espírito Santo de Deus, levante uma de suas mãos que eu vou profetizar. O Espírito Santo de Deus está passando aqui nessa noite como água viva, arrancando toda a tristeza, tudo aquilo que o diabo colocou em seu coração, ele está retirando nessa noite. Deus está retirando toda a tristeza, toda a amargura, toda a angústia colocada em seus corações. Tudo aquilo que causa preocupação na sua casa, na sua família, aquele problema que você tem no seu colégio, aquele problema que você tem na faculdade, Deus está arrancando hoje. Deus está arrancando hoje da sua vida. Coloque uma de suas mãos levantadas, porque o Espírito Santo de Deus está passando aqui neste lugar. O peso da cruz era tão grande. E agora eu vou para a parte real da história de Jesus. Imagina aquele homem carregando aquela cruz que é na horizontal. Estudiosos vão nos falar que aquela cruz pesava 22 quilos. Ao todo 90 quilos. Mas na horizontal só 22. Só que os problemas que Jesus tinha era que as suas costas estavam totalmente lanhadas. As suas costas estavam totalmente feridas. As suas costas, as costas de Jesus agora, estão em carne viva, e para carregar aquela cruz, era colocado em suas costas. Imagina a tamanha opressão que Jesus carrega aquela cruz. Você imagina ele no Getsemane, o motivo dele estar chorando gotas de sangue, para agora ele, no outro capítulo, ele estar agora carregando a cruz nas suas costas, feridas, chicoteadas. A Bíblia nos fala que foram 39 chicoteadas, mas o instrumento que é dado para ocorrer o chicoteamento é um couro, e esse couro ele transcende de 9 fatias daquele couro arrebentado, uma bolinha de aço ou de osso e com pontas. 39 chicoteamentos que Jesus levou nas costas.
Esse era o sofrimento de Jesus com o chicoteamento. E ele carregava a cruz nas costas. A Bíblia vai nos contar que coloca uma coroa de espinho, porque o povo deu a ele o nome de Rei dos Judeus. A palavra do Senhor nos diz que aquela coroa de espinho, a qual colocam no seu crânio, estudiosos vão ver o tamanho daqueles espinhos, é de 2 a 3 centímetros, que perfuraram o seu crânio. E eu, como sofri um acidente agora há pouco, eu me lembro que teve um leve ferimento por conta do vidro, que furou aqui, ó, bem desse lado. Não foi nada demais, só foi um furinho. Mas na hora que eu cheguei lá na casa da Cindy, me olhei no espelho, isso aqui tudo estava cheio de sangue. Imagina aquele sangue correndo pela cara de Jesus. Porque a cruz foi colocada na sua frente frontal, lateral, aqui atrás. Jesus corria sangue dos pés à cabeça. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele leva agora aquela cruz até o Gólgota, o Monte da Caveira. E para quem sabe, aquele caminho que é levado até o Gólgota é cheio de pedregulho. Ele passa por toda a cidade, e aquela cidade havia caminhos estreitos, a Porta do Leão. E é levado até a saída da cidade. Quando ele chega na saída da cidade, há muitos pedregulhos, e Jesus cai 3 vezes de joelhos até ele. Eu imagino o tamanho, o peso da cruz que Jesus levava. O tamanho da cruz que Jesus levava naquele momento. E hoje à tarde eu estava vendo relatos e fatos sobre a vida de Cirineu, que ajudou Jesus. E há um jornalista que explica como aconteceu com Cirineu, o que ele conta desde aquela época. E ele vai nos dizer que Cirineu, ele estava saindo com suas compras daquele caminho, porque eu me lembro que quando eu li, dizia assim, ó, que Cirineu estava carregando suas compras e ele viu aquela multidão completa com Jesus carregando a cruz. Jesus carregando a cruz e aquele povo gritando, batendo, chicoteando Jesus. E a palavra, e o livro que eu li dizia que Cirineu passou de longe por causa que eles eram pobres e não gostavam de ver aquilo. Porque sabiam que em qualquer momento, se ele confessasse Jesus como Messias, iria acontecer com ele também. Então ele passa de longe, só que quando ele vai ver, um guarda pega ele e ele joga as compras do lado e ajuda Jesus. E o livro a qual eu estava lendo diz que Cirineu se indigna de tanta raiva de Jesus naquele momento. O que eu tenho a ver com isso? Eu estava indo para minha casa, o que eu tenho a ver com essa situação que esse homem está passando? E naquele momento ao qual Jesus cai no chão a primeira vez, ele já se aborrece e não consegue nem levar a cruz. Eu vou levar isso aqui sozinho, começa a se dizer o livro. Cai a segunda vez, só que na terceira vez, Jesus olha com olhos encantadores para aquele homem. E a cada passo que ele dava, ele entendia que Jesus não merecia estar naquele lugar. Ele entendeu o amor de Cristo sobre sua vida, num olhar que Jesus deu a ele. Ele entendeu o tamanho amor que Deus estava perdoando. E eu me lembro que quando ele fala com Deus, ele começa a falar com Deus, perguntando o que é isso. Que olhar é esse que eu estou ouvindo a voz dele aqui, estou olhando ele não está falando comigo, mas eu estou escutando no meu ouvido. E aquele homem começa a chorar até o Gólgota, levando aquela cruz junto com Jesus Cristo. E chegando lá ele entendeu que aquela cruz não era de Jesus, mas que era dele pelos pecados que ele havia cometido. Eu me lembro que aquele homem, ele fala até no livro, que depois que ele casou, ele prometeu para sua esposa que ele seria um homem melhor. Depois que ele casou, ele iria se render mais ao Evangelho. Só que foi ao contrário. Ele se dispersou totalmente do Evangelho ao qual Jesus pregava e fugia daquilo que Deus o chamava.
Mas naquele momento que Jesus está carregando a sua cruz, ele entende que Deus estava falando, que os seus pecados estavam sendo perdoados, que eis o Cordeiro ali naquele lugar, que estava sendo morto, que o seu sangue estava sendo derramado para a sua vida. E aqui eu fecho o segundo tópico. O primeiro vai nos falar da perseguição, o segundo, o peso da cruz, e o terceiro nos fala das marcas da cruz a qual Jesus levou. E eu li uma frase que faz muito sentido, que nos ensina assim: você tem um valor pelo que Deus faz, não por aquilo que você faz. As marcas da cruz é aquilo que carregamos. As marcas que nós carregamos é o peso do nosso chamado. As dificuldades que nós enfrentamos, as diversidades que nós passamos, os problemas a qual nós acabamos enfrentando na nossa caminhada, é o nosso chamado ativado pelo Santo Espírito de Deus que foi nos dado. Em Gálatas vai nos dizer assim: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles, e que todo o povo de Deus, e para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas do meu corpo mostram que eu sou escravo de Jesus. O nosso chamado, ele vem cheio de problemas, cheio de dificuldades. Hoje vou falar. Para mim ia ser um dia a qual eu ia contar todo o meu testemunho, tia Vanessa. Ia falar todo o meu testemunho de vida. E eu vou falar aqui nessa noite. Ainda nós não tivemos a nossa alegria, a nossa vitória, mas eu vou contar para os irmãos para entender um pouco a minha história. Aos meus 8 anos eu fui levado a Rio Grande por conta do serviço do meu pai. Aos meus 16 anos eu voltei para Uruguaiana por conta do serviço do meu pai. Só que depois, quando eu completei meus 18 anos, eu acabei indo para a Marinha e eu vi que aconteciam umas coisas, umas brigas de casal entre minha mãe e meu pai. E essas brigas aconteciam direto. E certa vez eu estou lá em Rio Grande e me veio a notícia: tu não está sabendo o que está acontecendo aqui em Uruguaiana? E eu, sem saber de nada o que estava acontecendo, recebi a notícia que o meu pai tinha saído de casa, sem eu estar em casa. Eu me lembro que no momento que nós estávamos chegando aqui na rodoviária para mim ir para Rio Grande, eu falei assim para ele: pai, segura só mais um pouquinho até eu voltar. Eu sabia que estava acontecendo um monte de coisa. E falei para ele: me promete que o senhor não vai sair de casa até eu voltar. Quando eu voltar, o senhor faz o que você quiser. E ele me falou: não, eu prometo. E no momento que eu estava em Rio Grande, depois de 3 meses, aconteceu que o meu pai saiu de casa. E eu sem saber de nada. Eu me lembro que quando eu cheguei em Uruguaiana, depois desses 4 meses, estando lá em Rio Grande, eu cheguei na minha casa destruída. A minha mãe chorava por qualquer coisa. E eu pedia forças, não sei de onde, que eu tirava tantas forças. Eu pedia e clamava a Jesus: pai, eu preciso de ti aqui na minha casa. Eu me lembro que de madrugada eu orava muito. E orava muito em secreto com Deus, pedindo ajuda, pedindo socorro de Deus. Pedia forças à minha mãe. Nesse meio caminho, meu irmão acabou saindo dos caminhos de Jesus e acabou se envolvendo com bebida.
E uma noite eu tive o prazer de estar orando. Prazer não. Tive uma mágoa muito grande de estar orando de madrugada e meu irmão chegar bêbado em casa. E eu vendo aquela cena, eu me lembro que eu pus ele em cima da cama e ele dormiu. Comecei a pedir para Deus me tirar aquela angústia que tinha no meu peito. Eu precisava que Deus estivesse ali comigo. Eu precisava de uma resposta de Deus naquele momento. Eu vendo a cena do meu irmão jogado em cima da cama bêbado. A minha mãe não conseguia dormir de noite por conta do meu pai. E eu com 2 irmãs pequenas, tentando acalmar toda a casa. Eu me lembro que certa vez, eu já num estado de nervo tão grande, numa ansiedade tão grande, chegou esse homem, irmão Carlos Elias, lá em casa. Ele vai se lembrar disso. Eu me lembro que eu chorava desesperadamente, quando eu já não conseguia escutar mais nada de Deus. Quero saber de uma coisa, eu vou terminar com a minha vida, eu não quero mais nada. Eu já estava completo pela depressão, pela ansiedade, pelas coisas que estavam acontecendo. E aí a minha mãe me surpreendeu, chamando esses 2 anjos lá na minha casa. E aquele homem me abraçou tão forte. E eu senti uma resposta de Deus na minha vida. Como se Deus estivesse me abraçando naquele lugar. O meu quarto, eu me lembro, tenho até vergonha até hoje de quarto. Tava um caos aquele quarto. Tudo no escuro e o Senhor me deu um abraço muito forte. E eu senti como se fosse Deus me abraçando. E daquele dia em diante eu tomei a decisão que iria mudar. Em 2021, a vida começou a melhorar com a questão da minha mãe se reestruturar com a sua cabeça. O meu irmão já tinha voltado para os caminhos de Deus. E eu comecei a orar, pedir para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe dentro da Maduro. Eu preciso que o Senhor me dê uma oportunidade, se tiver a oportunidade de estar ajudando esses jovens, seja na diretoria, seja no banco, seja na porta. Eu preciso de uma oportunidade. E dia 14 de dezembro, a Vanice me chama para ser líder dos Guardiões. E eu vi que Deus estava no negócio, acabou a minha derrota. Agora eu vou voar. Só que com Deus é diferente. No momento que a chamada chega até a nós, as dificuldades aumentam. Os problemas acabam sendo maiores. Eu me lembro que quando aceitei a trabalhar nos Guardiões, muitas lutas se levantaram na minha casa. O meu pai voltou e da mesma forma que ele entrou, ele saiu 2 vezes. E assim continuou. Voltou tudo de novo do zero. E agora eu com a cabeça a milhão. Novamente. Só que em todo momento eu me lembro, no último culto que teve o Comádico, teve uma vigília aqui do Comádico, o pastor Manassés pregou. Deus usou a vida da Kellen para me falar. Ela profetizou para mim tudo aquilo que eu estava passando sem dizer um ai para uma pessoa. E Deus falou que estava no negócio. Deus estava cuidando. Deus estava cuidando de tudo na minha vida. E o que tu quer dizer com isso, irmão Mateus? Eu convido você a colocar de pé. E o grupo já se preparar. O que eu quero dizer para você, que as marcas da cruz são reais. As marcas da cruz são reais nas nossas vidas. Eu não sei qual é o trauma, eu não sei qual é o motivo da ansiedade, da depressão que talvez você está passando. Eu não sei o motivo do seu problema nessa noite, mas Deus está aqui para me falar que Ele tem um cuidado sobre a vida de vocês. A Rafaela acabou de falar aqui sobre o cuidado de Deus. A Kelly acabou de falar um testemunho também do cuidado de Deus. E eu estou aqui como prova viva e do testemunho vivo daquilo que Deus faz. Que Deus cuida dos seus. Aleluia.
a palavra do Senhor é muito real quando Deus fala que Jesus é levado à cruz para nos perdoar, que Ele levou as nossas enfermidades sobre Ele. A Bíblia é real sobre isso. E se a cruz não te comove a você a buscar a Ele, eu não sei o que você está fazendo dentro da igreja. Se você não acredita na cruz, eu não sei o que te move a ficar de pé. Se você não acredita na cruz, eu não sei como você vai vencer o seu problema. Porque se uma vez foi colocado um homem, o Filho de Deus, aquele que deixou a sua glória para descer no madeiro mais humilhante da sua vida, para entregar todos os seus pecados, toda a sua vida, toda a sua história perante aquele povo, sendo humilhado, chicoteado, sangrar por causa das nossas vidas. Eu não sei o que você está fazendo dentro da igreja. Eu não acredito que tem jovem aqui que veio pela amizade. Não. Eu não acredito que venha um jovem nessa noite aqui. Eu não acredito que tem jovens que vieram aqui nessa noite para matar o tempo que estariam em casa. Eu não creio nisso. Não. Eu creio que há uma juventude que está aqui para ser renovada, para sair com a sua bênção garantida deste lugar. Eu não vim aqui entregar chave de carro, eu não vim aqui entregar chave de porta de casa, eu não vim entregar aqui namorado, namorada, não. Eu vim entregar que a cruz é real e que Jesus está aqui. Se você crê nessa cruz, dá um passo de fé e vem aqui na frente. Se você crê nessa cruz, pode dar um passo e vem até aqui à frente. Águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Preciso do teu perdão. Venha, jovem, venha, jovem. Aleluia. Deus está te chamando nessa noite. Se a cruz não te comove a sair do seu lugar, eu apresento as marcas de Cristo para você. Eu apresento as marcas e as mãos furadas de Cristo para você. Dá um passo de fé e vem aqui à frente. Assim tenho Aleluia. sede. Como terra seca, assim é minha Aleluia. alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Aleluia. Glória a Deus. Jovem, olha aqui para mim por um momento. A Bíblia nos relata. Por que eu li em Esdras? É para você entender. Em Esdras vai nos dizer o seguinte: que se for ao contrário do que eles dizem, é tirado um pilar de sua casa. E por que eu li em Esdras e estou falando de Jesus? Porque Jesus vai nos dizer aqui em João, que Jesus manda dizer assim:
Maria, eis aí o teu filho. Esse é o teu filho agora. Quando ele está na cruz do Calvário, ele diz assim: eis aí o teu filho, Maria. E Maria, eis aí o teu filho. E João, eis aí a tua mãe. Sabe por que disso? Porque o pilar da casa de Jesus tinha sido derrubado, por conta de Esdras. O decreto era que arrancasse um pilar da casa de Jesus, mano. E agora Jesus não tem casa para Maria. Se Jesus carregou a cruz dele, por que você não pode carregar a sua? Qual é a dificuldade? Eu sei que você tem problema, eu sei que você tem muitas adversidades, e pode ter todas as cicatrizes, portas fechadas, todos os momentos sozinhos que você passou, toda a dificuldade, todo o problema, toda a angústia, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a raiva, toda a tristeza, todo o pensamento diabólico que aciona a sua vida, todos os problemas ruins que você tem na sua vida. Deus está falando, está tirando nesse momento, está passando como água viva para cima de você, está te cobrindo por completo, está arrancando tudo aquilo que é de ruim. Não há pecado que não é perdoado por este homem. Sabe por quê? Porque ele carregou sobre ele todos os nossos pecados. Não há pecado que possa impedir de você sair com a sua bênção. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso guia, Jesus é a nossa rocha, Jesus é o nosso amigo, Jesus é o nosso Pai, Jesus é o nosso conselheiro, Jesus é o nosso Deus fiel, Jesus é o nosso ajudador, Jesus é o nosso redentor, o nosso baluarte, o nosso príncipe da paz, o Deus da provisão, o Deus da nossa bandeira, aquele que é o verbo, é a palavra, o nosso Salvador, o nosso pão da vida, o nosso Criador, o Santo de Israel, o Deus maravilhoso, o Deus forte. E não há problema, não há depressão, não há ansiedade que derrube a vida do crente. Sabe por quê? Porque Ele está com as suas mãos sobre a sua vida nessa noite. Recebe renovo, recebe força, recebe tudo aquilo que Deus está derramando. Sabe, o seu chamado não vai cair, suas promessas não serão derrubadas por Satanás, porque Deus está aqui e está impedindo tudo aquilo de ruim. Glória a Deus. Eu entrego essas palavras, a cruz de Cristo, Ele mesmo a levou. Você tem que carregar a sua, porque Ele foi preparar um lugar para nós. Então nós devemos estar preparados para esse dia. Jesus está falando com vida de jovens. Tio Carlos.